Então a gente vai estar abordando alguns temas. Semana passada eu falei sobre os dons ministeriais, algo muito importante para a igreja, e para que você possa também aprender, eu espero que você tenha feito anotações, para que você possa fluir realmente no dom ministerial que Deus te deu. E hoje nós estaremos falando sobre os dons espirituais, tá? Então, se você trouxe papel, caneta, bloco de notas aí do seu celular, aproveita para estar anotando, tá? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Hoje eu vou falar sobre os dons espirituais. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4, até o versículo de número 7, tá? Livro de 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Nós estaremos falando sobre os dons espirituais, uma capacitação de Deus para a igreja. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, como nós falamos aqui na semana passada, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, ou seja, a um propósito, né, em que os dons sejam derramados sobre as nossas vidas, um fim proveitoso. Uma coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, e que você jamais se esquecesse, é algo que você já escutou várias vezes, mas que precisa ser relembrado. Deus não chama pessoas capacitadas, Deus capacita aqueles que Ele chama. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Deus não chama pessoas capacitadas, Deus capacita aqueles que Ele chama. Então, antes de nós falarmos propriamente dos dons espirituais, eu gostaria de falar também sobre os dons naturais. Quem já ouviu falar dos dons naturais aqui? Deixa eu ver. Meu Deus. Nós também não podemos deixar de falar dos dons naturais. É Deus também quem concede, tá? Os dons naturais, e eles são habilidades que recebemos quando nascemos. São habilidades que recebemos logo quando nascemos. É Deus quem dá esse dom natural, tá? Por exemplo, tem algumas pessoas que são muito talentosas em algumas áreas. Tem pessoas que são talentosas, né, na área da música. Tem pessoas que é talentosa, né, ela tem uma habilidade de liderança. Tem pessoa que ela tem um dom natural, por exemplo, voltado para as artes, para a comunicação, para o futebol, né? Alguns dons naturais, criatividade, lógica, dentre diversas áreas, são dons naturais, são talentos, né, que as pessoas elas têm, e cada um já nasce com isso. Cada um já nasce com isso, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá? Cada pessoa, ela já acaba nascendo com uma habilidade natural, tá? É o próprio Deus que dá, e esse é um ponto que precisa ficar muito claro. Se Deus te deu alguma habilidade natural, isso é importante também falar, e você anotar, porque se Deus te deu uma habilidade natural, é porque Ele quer que você use para um propósito maior, amém, queridos? Trazendo isso para a nossa realidade, se Deus te deu um talento, um dom natural, Ele quer que você use isso também para um propósito maior, tá? Tudo que Deus faz tem um propósito. Diga assim comigo, tudo que Deus faz tem um propósito. Então, se Ele te deu um dom natural, um talento, isso também é para um propósito maior, tá? Eu não poderia deixar de abrir esse parênteses e falar sobre isso. E aí a gente começa a falar um pouquinho agora sobre os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Se você quiser tomar nota, anote aí. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas por Deus para a edificação da igreja. Eu vou repetir. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas por Deus
para a edificação da igreja. Assim como os dons ministeriais também têm um fim em comum, tá? A capacitação, a edificação da igreja, tá? Ou seja, o dom que Deus te deu, espiritual, ele não é para o seu benefício próprio, mas é para servir o próximo. Amém, queridos? O dom não é para o seu benefício próprio, o dom é para o outro, tá? É para o próximo. Então diga assim para o seu irmão que está do seu lado: o dom, diga para ele assim, o dom que recebemos não é nosso, é para o outro. Amém? Vocês estão aí ainda? Amém? Então a gente precisa ter isso muito claro. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. Eu gostaria que você fizesse essa leitura comigo. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então eu reforço aquilo que eu estou falando. Eu não estou falando nada fora do contexto bíblico. Eu reforço aquilo que eu estou falando. O dom é para o outro. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias formas. Tá, gente? Esse é um ponto também importante. Então, cada cristão recebe dons, né? Um diferente do outro, mas todos também vêm do mesmo Espírito e têm um propósito, tá? Servir. Tudo vem do mesmo Espírito. Infelizmente, né, eu digo isso com tristeza no meu coração, muitos ignoram esse dom, muitos acabam ignorando, existem pessoas que acabam não utilizando o dom que Deus deu, por diversas situações. Eu falei aqui na semana passada que existem diversas situações que nos impedem de nós vivermos o nosso dom ministerial e da mesma forma também o dom espiritual. Uma tristeza, uma decepção, né? Algo que você passou acaba sendo impeditivo e nós precisamos vencer isso, né? É triste, uma pessoa acaba aqui recebendo algo de Deus, né? E deixa de lado. Se Deus te deu um dom espiritual é porque Ele quer te usar, amém, queridos? Se Deus nos deu um dom é porque realmente Ele quer nos usar para algo muito grande. Ele quer usar a sua vida, tá? Um outro ponto importante que nós precisamos falar também, tá? É que a Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Anote isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Pastor, o que significa isso? Eu vou explicar para você. O que significa isso? Existe um dom que é maior, melhor do que o outro? Você vai entender, tá? Através dessa explicação. Essa frase, né, foi proferida por Paulo. Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, né, que nós precisamos buscar com zelo os melhores dons. E isso se encontra no livro de 1 Coríntios 12, versículo de número 31. Esse mesmo capítulo que eu pedi para vocês lerem, lá no final, Paulo, ele fala isso, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Ou seja, Paulo está incentivando os cristãos daquela época a desejarem os dons espirituais que mais edificam a igreja. Esse é o ponto. Paulo está incentivando os cristãos daquela época, e claro que nós também nos apropriamos dessa verdade, a buscar os melhores dons que mais edificam a igreja. Está claro isso, gente? Amém? Os dons que mais edificam a igreja. Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo muito clássico. O dom de línguas, né? Existe o dom de línguas estranhas e tem o dom também de línguas e idioma, tá? Que Deus pode capacitar você a falar um idioma diferente, que foi algo que aconteceu ali na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, né? Todo mundo ficou perguntando, como é que eles sabem a nossa língua? Havia diversos visitantes ali, visitantes de diversos países, e eles falavam na língua daquelas pessoas. Então é uma capacitação para você falar no idioma, mas também existem as línguas estranhas, vamos dizer assim, né? Que Paulo também fala em 1 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo de número 14, ele fala sobre essa língua estranha, essa língua espiritual, que segundo Paulo edifica
a si mesmo. Amém, queridos? Quando você fala em línguas e não há um intérprete, você está edificando apenas a si mesmo. Então você, fala em línguas estranhas para se edificar, para orar em línguas, para se edificar a si mesmo. Você não está edificando todo o corpo de Cristo. Então é sobre isso que Paulo está dizendo. O dom de profecia, por exemplo, é um dom que vai edificar o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Amém, queridos? Então é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que existe um dom que é maior do que o outro, que é melhor do que o outro. Não, ele está dizendo que nós devemos buscar com zelo os melhores dons nesse sentido. Os dons que mais edificam a igreja, tá? Você perceber, Paulo, ele menciona diversos dons. Tem uma lista que ele menciona, A gente vai falar sobre cada um, eu espero que dê tempo. Palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação, Então ele vai falando uma lista, e aí chega um ponto que ele diz, olha, vocês precisam buscar os melhores dons. Eu quero ser enfático aqui, tá? A Bíblia não nos dá uma lista fixa de quais sejam esses melhores dons, mas nesse contexto, aquilo que nós estamos aprendendo, nesse contexto, os melhores dons são aqueles que edificam a igreja, tá? É 1 Coríntios mesmo, fiz anotação, tá? Para vocês entenderem, 1 Coríntios 14, 1, eu gostaria que você fizesse essa leitura comigo, 1 Coríntios 14, 1, diz assim, sigam o caminho do amor, Paulo dizendo para a igreja, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois aquele que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, de fato ninguém o entende, em espírito fala em mistérios, mas quem profetiza faz para a edificação e encorajamento e consolação dos homens, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Olha o que Paulo está ensinando. Então, quando a gente ouve essa palavra, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, a gente precisa entender exatamente isso que Paulo está dizendo. São dons que edificam a igreja e não apenas a si próprio, tá? Pois, como eu disse, não existe um dom maior num ranking, esse está em primeiro, esse está em segundo, não existe um ranking para isso, tá, gente? E a gente entende isso que para a expansão do evangelho, para o crescimento espiritual da igreja, tá? Tudo isso vai ajudar, tá bom, gente? Um outro ponto importante, como nós devemos buscar os dons, como nós devemos buscar os dons? Paulo nos ensina, já falei para vocês, só reforçando, ele nos ensina a buscar com zelo, ou seja, o que é zelo? É dedicação, sim ou não? Zelo é dedicação. Então Paulo está dizendo que nós devemos buscar com dedicação e desejo sincero. Então assim, gente, a salvação você vai receber de graça. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Mas existem coisas que você vai ter que buscar. Você vai ter que ir atrás, como no caso dos dons, dessas capacitações. Jesus ensinou isso. Ele falou a respeito da oração, e ele disse assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Então nós precisamos buscar realmente em oração os melhores dons, desejarmos, os dons espirituais, e a gente faz isso como? Pedindo em oração, buscando, A Bíblia nos incentiva a desejar ardentemente, tá? Mas sempre, isso também é um ponto importante de se falar, sempre com a motivação correta, tá? Se nós buscamos o dom de Deus para a nossa vida, nós precisamos buscar com a motivação correta. Qual a motivação correta, pastor Mário? Edificar o corpo de Cristo, glorificar o nome de Deus e servir principalmente ao próximo, amém, queridos? Vocês estão aí ainda, amém? Então nós temos que buscar
com a motivação correta. Um outro ponto importante para você anotar: não basta você receber apenas o dom, é preciso você usar de forma correta, é preciso usar corretamente, tá? O dom que Deus nos dá. Então, Deus confia algo a nós e Ele deseja que nós sejamos obedientes. Usar o dom da maneira correta. Como é que é? É edificando a igreja. E não na autopromoção. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Nós não devemos usar o dom para autopromoção, tá? Então, a gente precisa usar da forma correta. Qual é a forma correta, pastor Mário? Buscar a edificação da igreja e não para autopromoção, tá? Dito isso, hoje então nós vamos falar sobre os dons espirituais e a sua importância, como nós podemos usá-los para a glória de Deus. Primeiro, gostaria de deixar mais uma vez claro que quem dá os dons espirituais é Deus. Então, logo, os dons não são habilidades humanas, mas capacitações divinas. Amém, queridos? Então, precisa ficar muito claro isso, tá? Os dons não são habilidades humanas, mas são capacitações divinas, tá? Ou seja, os dons não são adquiridos pelo esforço humano. Você não paga para obter um dom. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, amém? Você não paga para obter um dom, não é pelo esforço humano, é pela graça de Deus. A gente até busca, mas é pela graça de Deus na nossa vida. Ou seja, o dom também não é comprado. Você vê, por exemplo, uma menina, se não me falha a memória, querendo comprar, querendo adquirir, ou se foi um rapaz, não me recordo agora, me fugiu, querendo adquirir aquilo que Paulo tinha, e aí Paulo repreende aquilo, né? Querendo comprar, querendo adquirir aquilo, de forma, através do esforço humano, mas os dons, eles não são adquiridos através do esforço humano, eles não são comprados, tá? São dados pelo Espírito, de acordo com a vontade de Deus, amém, queridos? É dados pelo Espírito, de acordo com a vontade de Deus, tá? E também é importante dizer que isso é derramado sobre a vida daqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, amém, queridos? Isso é um outro ponto que precisa ficar também muito claro. Pastor, quais são os dons espirituais? Quais são os dons espirituais? Vamos lá. Os dons espirituais, segundo os estudiosos, eles podem ser divididos em 3 grupos principais, tá? Quais são esses grupos? Anote aí, para você não se perder. Dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Eu vou repetir: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão, tá? Os dons espirituais, eles podem ser divididos em 3 grupos segundo os estudiosos da Bíblia, tá? Não é o pastor Mário, não. Então, dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Os dons de revelação é um dom, né, que Deus revela algo a alguém, e essa pessoa transmite, amém, queridos? Geralmente quem vai se mover nesse ministério, é lógico que não está limitado somente ao profeta, mas geralmente quem vai se mover nesse ministério, né, é o profeta, como nós falamos aqui na semana passada. Se você não esteve conosco, depois vai lá no YouTube e nos acompanha. Palavra de sabedoria, tá? Você vai encontrar tudo isso lá no livro nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo de número 12, você vai ver essa lista. Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a revelação sobrenatural da vontade de Deus em uma situação específica. Eu vou repetir. Pastor, o que é a palavra de sabedoria? É a revelação sobrenatural de Deus, né, da vontade de Deus em uma situação específica. Um exemplo, pastor: José, lá
no Antigo Testamento, em Gênesis, interpretando sonhos, né? O sonho de Faraó. Então é uma revelação sobrenatural da vontade de Deus em uma situação específica. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então isso precisa ficar muito claro. Palavra de conhecimento é um outro dom, tá? Palavra de conhecimento é o conhecimento de algo oculto que só Deus poderia revelar, tá? Palavra de conhecimento é o conhecimento de algo oculto que só Deus poderia revelar. Quantos lembram que Jesus, ele estava conversando com uma mulher lá no poço? Tem até uma canção. Quantos se lembram dessa passagem? E Jesus começa a falar da vida dela, sim ou não? Ele começa a falar da vida dela. Jesus está se movendo na palavra do conhecimento. Ele vai falando sobre a vida daquela mulher, aquilo que estava oculto, aquilo que ninguém sabia. E ela vai simplesmente confirmando, tá, gente? Um outro dom, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Capacidade de identificar a origem espiritual de uma manifestação, tá? Capacidade espiritual, né? Capacidade espiritual de identificar a origem espiritual de uma manifestação, tá? Como eu disse, Paulo, ele discerniu um espírito maligno que havia em uma jovem. Atos 16, versículo de 16 ao 18, você vai ver e vai acompanhar essa passagem, tá? Aí também, não dá para a gente se aprofundar em tudo, gente, tá? A gente precisaria de muito mais horas para falar sobre isso, tá? Mas aí vamos para um próximo. Aí tem também os dons de poder, tá? Os dons de poder, que é quando Deus opera algo através dos dons de poder. Então, eu estou passando bem por cima, tá? E aconselho você pesquisar, ir atrás, estudar ainda mais sobre essa questão. E se você tiver alguma dúvida, claro que você também pode me procurar, tá? Temos os dons de poder, que é quando Deus opera algo, tá? Nós temos o dom da fé, tá bom? Nós temos o dom da fé, que é uma confiança sobrenatural para você crer em milagres. E aí acontece algo ali sobrenatural. Quem está entendendo isso aqui? Amém, queridos? É algo que você recebe, né, como se fosse, vamos dizer assim, algo a mais, porque todos nós, né, temos a fé, nós cremos em Deus, mas é como se você recebesse uma capacitação para crer em algo. Um exemplo clássico para você entender. Todo mundo fala dele, todo mundo julga, mas pela fé, Pedro foi o único homem que andou por cima das águas além de Jesus, amém, queridos? Então ele se moveu ali em fé. Jesus falou assim, vem, e ele teve fé, uma fé que transcendeu ali o natural, sim ou não? Transcendeu o natural, e ele, né, ele foi ali e andou sobre as águas. Podem falar o que for de Pedro, que Pedro negou, né, que Pedro afundou, mas ele, pela fé, ele se moveu nesse dom, o dom da fé, ele conseguiu andar sobre as águas. E Deus quer que você tenha fé para andar sobre as águas, acima dos problemas, acima das dificuldades, independente das tempestades. Deus quer que a sua igreja tenha fé, em nome de Jesus, amém? E a minha oração é que você venha se mover nesse dom, que você tenha fé e que nada venha abalar a sua fé, em nome de Jesus, amém, queridos? Um outro dom é o dom de curas, tá? O dom de curar, né? Que algumas pessoas também acabam recebendo isso, que é a capacidade de curar enfermidades. Você, pela bondade, misericórdia de Deus, pela graça de Deus na sua vida, né? Você vai lá e você ora por uma pessoa, a pessoa é curada, a pessoa ela é liberta de uma enfermidade, né? Você vê, por exemplo, esse próprio Pedro que tinha, né, as suas dificuldades, as suas oscilações. Agora, quando realmente entende, né, a respeito do reino de Deus, a proposta de Jesus, aquilo que Jesus ensinava, ele chega diante, né, da porta do templo, né, ali na porta formosa, ele olha para um coxo e ele simplesmente
diz para ele assim: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele coxo levantou. Então, um milagre aconteceu ali, ele foi curado. Sim ou não? Foi curado. Então, é esse dom, o dom de curar, né? É um dom específico para a operação de curas, de milagres, né? Não, de curas na verdade, porque também tem o dom de operação de milagres, tá? O que é esse dom, pastor Mário? É os eventos sobrenaturais que desafiam as leis naturais, aquilo que sai do ordinário, aquilo que entra no campo do extraordinário, tá? Esse é o dom de milagres, né? Dom de milagres, dom de maravilhas, né? Em algumas traduções. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, isso já lá no passado acontecendo, Deus que derramando uma porção sobre Moisés, e ele colocando o cajado ali, e o mar se abrindo. Quem se lembra dessa passagem? É maravilha, isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre, porque um mar se abrir, né, e eles passarem por dentro do mar, só Deus para fazer um milagre desse. Amém, queridos? Vocês estão ainda aí? Não dorme não, em nome de Jesus. Nós temos também os dons de expressão, que é quando Deus fala algo, tá? O dom de profecia, tá? O dom de profecia, que é uma mensagem direta de Deus para a edificação da igreja. Eu falei para você aqui, né? Qual o propósito do profeta, né? Consolação, edificação e né? A gente falou sobre isso, tá? Então a profecia é essa mensagem direta para a edificação da igreja. Você vê um profeta se movendo em Atos, se você quiser anotar e depois você lê em casa, Atos, capítulo de número 21, versículo de número 10 e 11, Ágabo está profetizando para Paulo. Você vai ver ali exatamente alguém profetizando, tá? Então ele é um exemplo de alguém que profetizava, e você vai entender o que eu estou falando, tá? Variedades de línguas, tá? Falar em línguas espirituais é aquilo que eu já citei aqui, tá? Então, tem a língua, né? Você recebe o dom de Deus, a capacitação para você realmente falar o idioma, tá? Você recebe uma capacitação de Deus para você falar num idioma, para alcançar aquela pessoa, e tem também a questão da língua estranha, aquilo que Paulo está ensinando, tá? No capítulo de número 14 de 1 a Coríntios, tá? E também tem o dom de interpretação de línguas, tá? Então é quando Deus levanta alguém que está falando ali em línguas e essa pessoa começa a interpretar, tá? A capacidade de interpretar mensagens em línguas espirituais, tá bom, gente? Então esse também é um ponto importante. Só para a gente relembrar, e eu quero frisar, bater nessa tecla, para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais não são para a nossa glória, mas para a edificação do corpo de Cristo, tá? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, tá? Efésios 4:12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então os objetivos dos dons espirituais são edificar a igreja. Os dons fortalecem a fé dos irmãos, tá? Os dons são para fortalecimento. Os dons também são para testemunhar ao mundo, tá? Milagres, profecias demonstram o poder de Deus para aqueles que estão lá fora, tá? O milagre não é o fim. A gente precisa entender isso, tá, gente? Tem gente que acha que o fim é o milagre. Não, o milagre muitas vezes vai ser um propósito, uma isca que Deus vai usar para atrair pessoas, e principalmente pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam, né? Porque como eu já disse aqui, para quem crê, nenhuma explicação é necessária,
mas para quem não acredita, você pode tentar explicar o que for, nunca vai fazer sentido, tá? Então, geralmente um milagre acontece para Deus se revelar para essa pessoa, e através do impacto desse milagre, a pessoa, ela é atraída para Cristo, tá? Então, testemunhar ao mundo, os dons também, eles servem para isso, para testemunhar ao mundo milagres, né? E demonstrar o poder de Deus. E mais uma vez, batendo nessa tecla, eu quero que isso fique na sua cabeça, porque quando você pensar nos dons espirituais, você precisa se lembrar disso, servir uns aos outros. Os dons não são para os benefícios próprios, mas para ajudar o próprio. Amém, queridos? Vocês estão aí ainda? Amém? Então imagine, vamos dar um exemplo aqui, para a gente contextualizar isso. Imagine uma lâmpada sem energia elétrica. Ela ilumina? Não, não vai iluminar. Então, da mesma forma, a igreja sem os dons do Espírito Santo, ela não pode cumprir a sua missão completamente. Quem está entendendo isso aqui, amém, queridos? Então, por isso que nós precisamos dos dons, da capacitação. Eu iniciei dizendo que Deus, é quem capacita, é Ele quem nos capacita. Então, a gente precisa entender isso, para Deus cumprir plenamente a sua missão, e graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, para Deus cumprir plenamente a sua missão, Ele vai derramar os seus dons sobre a nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Ele vai nos capacitar para cumprir plenamente a sua missão, de alcançar o perdido, aquele que está longe, de religar, a famosa palavra religião, religare o homem a Deus, religar o homem que uma vez pecou e passou a fugir de Deus, religar novamente esse homem ao Senhor. Então os dons, eles ajudam no cumprimento dessa missão, tá? Então se Deus te deu um dom, irmão, use para abençoar vidas de outras pessoas, amém? Chacoalha esse irmão que está do seu lado, em nome de Jesus, até ele dar glória a Deus aí, chacoalha ele, amém? Fala para ele assim, se Deus te deu um dom, meu irmão, fala para ele assim, usa. Fala para ele assim, deixa Deus te usar, irmão. Não tenha medo não, é tudo a graça de Deus na nossa vida, então deixa Deus te usar, tá? Mas olha que interessante, além dessa lista de dons que eu passei para vocês, existem também alguns outros dons na Bíblia, tá? Então além dos 9 dons espirituais, mencionados aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a Bíblia fala também sobre outros dons, que Deus concede à sua igreja, e eu não poderia deixar de falar também sobre esses dons, tá? E também com o mesmo objetivo, crescimento do corpo de Cristo, tá? Onde eles estão descritos, pastor Mário? Anota aí se você quiser. Estão descritos em Romanos, capítulo de número 12, estão descritos em Efésios, capítulo de número 4, foi o que a gente falou aqui na semana passada, e 1 Pedro, capítulo de número 4, tá? 1 Pedro, capítulo de número 4, se eu fiz realmente a anotação certa, tá? Então Romanos, capítulo de número 12, Efésios, capítulo de número 4, e 1 Pedro, capítulo de número 4, tá? Todos esses dons também são manifestações sobrenaturais, de Deus, operada em nós através do Espírito, tá? São capacidades especiais de Deus e funções ministeriais, como eu falei aqui na semana passada, dadas por Deus para a edificação da igreja, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses dons, os dons ministeriais, e aí eu vou deixar você ir lá no YouTube para você ver, tá? Mas os dons espirituais são pessoas chamadas e capacitadas por Deus para liderar e equipar a igreja, tá? Os dons ministeriais. Os dons de serviço, você vai ver esses dons ali, em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 6 ao 8. Diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir,
Olha aí, o dom de servir, gente. Sirva, e se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim você o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça a liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vocês estão aí ainda? Amém? Olha quantos dons Deus nos dá. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? É Deus quem nos capacita, meu irmão. É Deus quem nos capacita, tá? Esses dons são capacitações que vêm de Deus para a gente servir o corpo de Cristo, para a gente servir a igreja. É por isso que a gente sempre está dizendo aqui, Deus não te chamou para esquentar um banco, né? E a gente precisa entender também isso, claramente, que você serve na igreja, mas você serve também na sua casa, você serve também na escola que você está, você serve no trabalho, amém? Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Servir não é só na igreja. Então Deus te capacita para você servir, né, em todos os lugares, para você ter um coração de servo em todos os lugares, tá? Então, a gente vê aqui os dons de serviço, né, de ministração, de ajuda, tá? Então o que é isso? É a habilidade de servir com alegria, com disposição, né? Não sei se você já viu aquela pessoa que está sempre alegre servindo, nada, né, abala ela, está sempre servindo, isso é uma capacitação de Deus, é um presente, né? Dom, quando a gente fala de dom, a gente tem que falar que é um presente que Deus dá, é uma capacitação que Deus dá. O dom de ensino, né? Muito utilizado aí pelo mestre, a gente falou na semana passada, né? Pessoas que trazem palavras de exortação, de ânimo, e ajudam, né? Ajudam o quê? Os outros a seguirem na fé, né? Então essas pessoas são usadas nisso, tá? Dom de contribuição, né? Quando a pessoa é generosa, ela contribui para o avanço do reino. Então, ela recebeu, ou ela recebe de Deus, uma capacidade, né, de doar recursos financeiros e materiais com liberalidade. Para quê, pastor Mário? Para que a obra de Deus avance. Então isso é um dom. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, queridos? Generosidade, a pessoa ela é capacitada por Deus, e ela doa os seus recursos, ela abençoa a obra de Deus, ela com liberalidade, né? A gente vê isso acontecendo muito com os primeiros cristãos. Se você estuda a história da igreja, por exemplo, ali em Atos, você vai ver que os primeiros cristãos, eles vendiam os seus bens, né, para ajudar um ao outro, para ajudar no avanço do reino, para ajudar os necessitados. Então, essas pessoas aqui, né, que têm esse dom da generosidade, geralmente elas ajudam a obra de Deus, né? Elas são generosas, mas elas ajudam também, né, ao necessitado, elas ajudam ao avanço do reino, a uma obra missionária, mas ela também tem o coração voltado para ajudar necessitados, né? Então são pessoas que acabam ajudando, tá? Então, pessoas que têm esse dom, elas acabam, né, financiando projetos da igreja, elas acabam financiando projetos missionários, elas ajudam pessoas, amém? E que nós viemos buscar isso também, em nome de Jesus. Dom de liderança, tá? Eu tenho que correr por causa do horário. Dons de liderança, né? Que é o de governo, de administração, que é a capacidade de liderar e organizar a obra de Deus com eficiência. Por exemplo, um exemplo também do Velho Testamento, José. Quem se lembra de José, sonhador, amém? José, ele administrou o Egito com sabedoria, uma sabedoria que veio de Deus, irmão, porque se fosse por José mesmo, ali foi algo sobrenatural que José recebeu, né? Então, esse dom, geralmente, né, é uma capacitação para pastores, líderes de ministérios, administradores da igreja, tá? Esse dom geralmente se manifesta sobre a vida, né, de líderes, de pastores, né, de pessoas que administram a igreja. Dom de misericórdia, está aí no texto, eu mostrei tudo para vocês do texto, tá?
Deixa eu beber um pouquinho de água, que a garganta está uma benção. Dom de misericórdia, né? Que a definição é sensibilidade para ajudar os necessitados, doentes e aflitos. Né? Você já viu aquela pessoa que ela realmente, ela quer estar sempre envolvida vamos dizer assim, a gente tem isso aqui dentro da nossa igreja, né? Que é no trabalho social. Ela está sempre envolvida, quer sempre estar envolvida nesse trabalho, no trabalho social. A gente tem um ministério aqui que chama-se We Care, que significa, né, a tradução, nós nos importamos. Então essa pessoa, geralmente, ela quer estar envolvida nesses trabalhos que envolvem assistência social, visita hospitalar, visita em presídios. Amém? Vocês estão aí ainda? Amém? Visita hospitalar, visita em presídio, né? Cuidado pastoral, enfim, né? É esse dom, é o dom de misericórdia, né? Vamos dizer assim, dom de misericórdia, tá? Outros dons mencionados na Bíblia, dom de hospitalidade. Olha que interessante, é algo que tem ficado cada vez mais escasso, vamos dizer assim, no nosso tempo, né? Porque eu tive em Minas, em algumas vezes, né? Em Minas, e o mineiro, eu pude perceber que ele é muito diferente, por exemplo, do paulista. O mineiro, ele é hospitaleiro, irmão. A gente visitou lá, e quando eu vi, já estava na casa de uns irmãos lá, que eu nem conhecia, e eles já estavam servindo lá, tropeiro, para você, nem me conhecia, irmão. Mas eles são muito hospitaleiros, né? Então, a hospitalidade, o dom da hospitalidade, isso tem cada vez mais diminuindo. E por que falar essa série? Por que a gente falar sobre os dons? Para que isso seja reavivado dentro da igreja, para que nós venhamos viver realmente um avivamento, em nome de Jesus. É lógico que a gente não vai pôr qualquer pessoa na nossa casa, irmão. A gente vai fazer isso sempre com muito cuidado, mas era algo que acontecia, é algo que acontece, e a gente precisa deixar muito claro, os dons não cessaram, amém, queridos? Nós acreditamos nos dons ainda, os dons não cessaram. Por exemplo, você vê em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 14 e 15, Lídia recebendo Paulo na sua casa, amém, queridos? Dom de hospitalidade, tá? Pessoas que recebem, né, visitantes da igreja na sua casa, cuida dos irmãos, tá? Cuida dos irmãos. Então são esses dons aí. Você anotou todos? Amém? Então são esses dons, tá? E que Deus realmente traga esse avivamento para a igreja. Que nós realmente venhamos buscar com zelo os melhores dons. Que você venha buscar, em nome de Jesus. Pastor, posso me mover em mais de um dom? Claro que sim. Vai depender da sua busca, vai depender do quanto você busca a Deus, né? Eu me lembro que, quando eu aceitei a Jesus, isso faz 25 anos atrás, o maior desejo que eu tinha, era ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Esse era o meu maior desejo. Havia, como dizer assim, uma disputa saudável entre os jovens daquela época. E qual era a disputa? Quem vai ser batizado primeiro? Quem vai falar em língua estranha primeiro? Era o que nós buscávamos. Então a gente ia para a consagração orar, a gente ia para o monte orar, a gente ia buscar a Deus, a gente estava na igreja buscando ao Senhor. Irmão, a sua vida não se resume apenas ao secular, entenda isso. Deixa eu repetir isso para você, a sua vida não se resume apenas ao secular. Deus, Ele quer derramar dom sobre a sua vida, Ele quer usar a sua vida. E hoje me entristece o coração, de verdade, ver que não existe mais, muitas vezes, esse desejo, essa sede, essa fome de buscar com zelo os melhores dons. A gente está preocupado com tanta coisa, a gente quer ser tanta coisa, e eu não estou dizendo para que você não tenha que correr, que você não tenha que sonhar com uma faculdade,
em ser um médico, um engenheiro, um advogado, eu não estou dizendo para isso não, mas até lá, se você se formar e Deus permitir que você seja um advogado, um engenheiro, até nesse lugar Deus quer te usar em nome de Jesus. Como um professor, como um engenheiro, seja o que for, como um pastor, um evangelista, um pregador da palavra de Deus, seja o que for, Deus quer te usar, meu irmão. Tem muitas vidas que estão indo para o inferno e Deus quer te usar, meu irmão. Precisa haver um despertamento da igreja. A igreja precisa despertar. Nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos voltar realmente para os pés do Senhor e entender que não é só sobre a nossa vida secular. Você pode correr atrás, corra, construa, mas construa em Cristo. Construa a sua vida em Cristo. Respaldado por Cristo, direcionado por Cristo, corra mesmo, estude o máximo que você puder, corra, mas não se esqueça que a sua vida não se resume apenas ao secular, não se resume apenas a essa, como eu posso dizer, a esse curso desse mundo. Deus quer usar você. Chacoalhe alguém que está do seu lado em nome de Jesus, para ele não dormir, diga para ele assim: Deus quer usar você, meu irmão. Pastor, como descobrir e desenvolver o meu dom espiritual? O dom é para ser usado, amém, queridos? O dom é para ser usado. Então, dons espirituais, eles crescem, eles vão sendo desenvolvidos quando eles são usados com fé. Quando você começa a usar, se você já identificou algo na sua vida em relação a um dom, você precisa colocar em prática. Pessoas vão descobrir o seu dom orando, pedindo discernimento, sim, mas também colocando em prática. Pessoas vão entender ou descobrir o seu dom lendo a Bíblia. Você vai descobrir o seu dom lendo a Bíblia para entender sobre os dons. Você precisa entender isso aqui. Você precisa voltar para isso aqui. Então você vai entender sobre os dons se você voltar a ler isso aqui, se você focar em ler isso aqui. Como é que eu vou entender o meu dom, pastor Mário? Servindo na igreja. Pastor, ainda não sei qual que é o meu ministério, ainda não sei qual é o meu dom. Faz o test drive. Amém, queridos? Faz o test drive na igreja. Até quando você vai ficar sentado no banco? Faz o test drive, procura a central de voluntário, procura o Leandro. Vai lá, vai fazer um teste no Kids, vai fazer um teste na comunicação, na secretaria, na intercessão, no diaconato. Vai lá, irmão. Mas não fica parado, pelo amor de Deus. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para fluir, meu irmão. Deus te chamou para fluir. Deus não te chamou apenas para funcionar. Deus te chamou para fluir. Então entenda isso. Você vai descobrir o seu ministério no caminho. Quem pode dar glória a Deus por isso, amém? Os discípulos foram entendendo no caminho. Não tinha tempo para Jesus. É lógico que ele parou algumas vezes para ficar explicando para eles, mas é no caminho. Ele chegou para o cara que estava lá coletando impostos, ele falou assim: me segue, larga isso aí. Ele largou e foi. Ó, vocês que são pescadores, larga essas redes aí, eu vou fazer vocês pescadores de homens. No caminho, vem comigo que no caminho eu te explico. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. É no caminho que Ele vai te mostrar, é no caminho que Ele vai se revelar, é no caminho. É no caminho, vem que no caminho eu te explico. Não dá tempo para ficar parado, irmão. É tempo da igreja se posicionar. Não é tempo da igreja ficar mais parada, é tempo da manifestação dos filhos de Deus. A criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É tempo da igreja despertar. Em nome de Jesus, você vai descobrir o seu ministério assim. Vem que no caminho eu te explico. Um atleta, vamos dizer assim, ele só descobre o seu potencial quando ele começa a treinar, sim ou não? Quando ele começa a treinar. Ele só descobre onde ele pode chegar, quanto ele pode render, quantos recordes ele pode quebrar, quando ele começa a treinar. O Ministério de Louvor já pode vir para cá.
Então, da mesma forma, são os dons espirituais. Eles só são desenvolvidos na minha e na sua vida quando nós usamos. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: não tenha medo, meu irmão. Fala para ele assim: não tenha medo. Deus vai usar você. Deus vai te capacitar. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre o Senhor, é Ele quem vai nos capacitar. Eu sei que muitas vezes você tem medo, você tem que romper isso. Você precisa romper isso. Você está falando com um cara, vocês estão ouvindo na verdade um cara que rompeu com muita coisa para estar aqui em cima. E eu falo isso com alegria no meu coração, não para vocês acharem que eu sou o super crente, o super saiyajin, vamos dizer assim, o Dragon Ball Z, né? Nada disso. Mas vocês estão ouvindo alguém que rompeu muita coisa para estar aqui em cima, e que se permitiu, realmente, porque se dependesse do Mário para estar aqui falando, irmão, eu não estaria falando para vocês hoje não, de verdade. Se você me conhecesse alguns anos atrás, eu era um cara que ficava no meu canto, não falava praticamente com ninguém, mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu permiti que Ele trabalhasse na minha vida. Quando você vai permitir que Jesus trabalhe na sua vida? Quando você vai permitir? Até quando você vai deixar algumas portas do teu interior fechadas? Porque a gente é assim. A gente ora a Deus, Deus muda a minha vida, mas até aqui o Senhor não passa. Até aqui o Senhor não vai. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor faça algumas coisas na minha vida, mas até aqui, Senhor, deixa do jeito que está. Até quando a gente vai viver assim, irmão? Eu quero que o Senhor toque em áreas da minha vida, mas esse quartinho aqui, escuro, esse quartinho que tem algumas coisas guardadas, eu não quero que o Senhor mexa. Eu não quero que o Senhor entre aqui. Eu quero que o Senhor entre apenas na sala do meu coração. Eu não quero que o Senhor entre no quarto da bagunça. Até quando a gente vai viver assim? Até quando a gente vai viver sem se permitir que o Senhor realmente toque em áreas da nossa vida e que Ele venha nos usar, que Ele venha te usar? A minha oração de verdade é que Deus venha te usar, irmão, que Ele te capacite com os dons espirituais, para que você seja usado por Ele, não para sua autopromoção, mas para que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas. Há um clamor lá fora, vidas estão indo para o inferno, e o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Irmão, eu falava isso com o meu filho ontem, com minha esposa ontem. A gente, durante a semana, procura ter um tempo juntos, e eu falava exatamente sobre isso. Jesus, Ele falou mais do inferno do que o céu, quando Ele esteve aqui. É só você estudar os evangelhos. Mas você já imaginou, irmão, passar uma eternidade no inferno? O inferno existe, e é real, e ele está no término de uma vida sem Deus. E Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu, irmão. Nós não merecíamos estar aqui. Deus nos arrancou lá do lamaçal do pecado. Só você sabe qual era a tua história. Só você sabe o que você viveu. Quantas coisas que você viveu. Deus te arrancou de lá e te colocou aqui. Não é só para você ficar sentado numa cadeira, não. Deus te chamou para você brilhar a luz dEle. Não é a sua luz, mas é a luz dEle. A luz brilha em meio às trevas. É você quem Deus quer usar, mas para isso Ele quer te capacitar. Ele quer capacitar você. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus quer te capacitar. Quando Josué estava com medo,
Deus disse para ele: Josué, seja forte e corajoso, porque aonde tu colocar as plantas dos teus pés, eu vou te dar. Aonde você chegar, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Eu vou te usar, Josué. Mas não tenha medo, irmão. O medo te paralisa. O medo é um mecanismo de defesa, sim, mas o excesso de medo vai te paralisar. Não tenha medo. Deus quer te levantar nessa terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus agora em nome de Jesus. Fala: Deus, eu preciso do Senhor, eu quero os teus dons na minha vida, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado por Ti, Pai. Preciso do Teu perdão. Eu não quero viver uma vida na mesmice. Fale com Deus agora em nome de Jesus. Preciso de Ti. Fala: Deus, coloca amor no meu coração pelos perdidos. Quebranta. Fale com Deus agora. Se você tem coragem de fazer essa oração, faça essa oração agora. Deus, coloca amor no meu coração pelos perdidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com seu pai, fale com seu pai. Assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Segura um pouquinho. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso, mas o Espírito Santo me impele a fazer isso. Se você puder, ajoelhe onde você está agora. Ajoelhe onde você está agora. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar para o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, fale com Deus agora em nome de Jesus. Você tem alguns minutos para falar com Deus. Você tem alguns minutos para falar com o seu Pai agora. Preciso Senhor, nós nos de arrependemos. Ti. Nós nos arrependemos, Senhor, da nossa negligência. Preciso do Teu perdão. Nós nos arrependemos, Senhor, do nosso egoísmo. Preciso de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja. Dá o meu coração. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Nós queremos voltar. Nós queremos voltar, Jesus, para a Tua presença. Nós queremos mais a Tua presença. Aumenta a nossa fome. Aumenta a nossa sede. Aumenta, Senhor, o nosso desejo por buscar a Tua face, Pai. Em o nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Ó Pai, nos levanta. Levanta um exército nesse lugar. Levanta um exército forte. Levanta, Pai, pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Pessoas comprometidas, ó Deus, em ajudar no avanço do reino. Nos capacita, Pai, com os Teus dons espirituais. Derrama os Teus dons espirituais sobre nós, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Deus, fortalece a Tua igreja. Ó
Ó Deus, fortalece a tua igreja, fortalece os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh Jesus, vem sobre nós essa noite. Só quem deseja mais a presença de Deus, seja cheio nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Fale em outras línguas, edifique-se em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te envolver. O Senhor quer te usar. Ele quer derramar dos dons dele sobre a sua vida. Ele quer te capacitar em nome de Jesus. Ele quer te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu declaro isso aqui. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Você vai colocar as plantas dos seus pés em lugares que você nunca imaginou. E Deus vai te usar com a palavra da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Deus vai usar a sua boca em nome de Jesus. Eu creio no despertamento em nome de Jesus. Deus levanta os seus profetas em nome de Jesus. Levanta pastores, mestres, em nome de Jesus, evangelistas. Derrama dos teus dons espirituais sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu não posso me alongar mais, as horas já foram. Que Deus te abençoe e que você possa realmente fluir no dom de Deus, o dom que Ele te entregou, em nome de Jesus. Que você possa buscar com zelo, com perseverança, o dom do Senhor, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu só gostaria de saber se há alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque o primeiro passo para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Então eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou longe da presença de Deus, ou você nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você está aqui nessa condição e deseja se entregar a Ele, o Senhor está te fazendo um convite nessa noite. Alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se tiver, faz um sinal com a mão assim, em nome de Jesus. Alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Amém? Não vou me alongar mais. Se você deseja hoje renovar a sua aliança com Deus, ou entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, há uma oportunidade para você fazer isso. Alguém? Amém. Se você desejar fazer isso ainda hoje, me procura no final do culto, mas não volta para casa sem entregar a sua vida ao Senhor ou renovar a sua aliança com Ele. Pai, eu te glorifico por esse culto. Obrigado pela tua palavra. Nós viemos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que aprendemos, em o nome do Senhor Jesus. Leva os teus filhos em paz, em segurança, guarda-os, livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Vá em paz. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.
Quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo.